Eu nunca vou esquecer o som da porta da frente não se abrindo naquela noite. Eram 3h17 da manhã quando me virei, alcancei do outro lado da cama e percebi que Natalie ainda não tinha chegado. Eu olhei para o teto, piscando no escuro. Sem sons de carro lá fora, sem o clique de saltos, sem o silêncio das chaves mexendo na fechadura como de costume, só silêncio. Silêncio frio, ensurdecedor. Foi quando me bateu, não como um soco, mas como um veneno devorado lentamente há meses. Ela não ia voltar para casa porque não queria. Eu não era ingênuo, só não queria admitir. Estávamos juntos há 7 anos, casados há 3. Eu tenho 38, trabalho numa concessionária da Chevrolet aqui em Columbus, Ohio. Horários razoáveis, comissão difícil ultimamente, mas faço funcionar. Não sou exibido, não frequento bares todo fim de semana. Sou o cara que faz comida na preparação de refeições aos domingos, que sabe qual lâmpada vai onde, que verifica os pneus dela antes de uma viagem. Achava que isso contava para algo. Natalie costumava dizer que eu a fazia se sentir segura, que ela gostava da estabilidade que eu transmitia. Lembro da primeira vez que ela falou isso, estávamos comendo tacos do condado, sentados no chão do nosso primeiro apartamento, sem móveis. Ela olhou para mim e disse: "Você é o tipo de homem que eu achava que não existia mais, mas que é seguro." Comecei a perceber que a estabilidade virou entediante, que seguro virou sem graça, e que estável virou invisível. Percebi, notei o jeito que o telefone dela de repente tinha que estar sempre com a tela virada para baixo, percebi como ela ria de mensagens que nunca me contou, percebi como ela começou a se arrumar mais às quintas-feiras, o que não fazia sentido, porque quintas eram só dias normais de trabalho, não dias de reunião com clientes. 3 semanas atrás, perguntei: "Você vai trabalhar até tarde de novo?" Ela respondeu: "Sim, o caso da Dana está explodindo, talvez eu fique fora até tarde." Mas Dana, a colega dela, já tinha postado uma foto do sofá dela com o gato e uma garrafa de vinho às 19 horas. Eu não falei nada, só assenti, e preparei um frango na churrasqueira sozinho, comendo enquanto assistia The Office. Mas naquela noite, algo foi diferente. Ela nem enviou o famoso "não me espera acordado" ou qualquer desculpa, simplesmente desapareceu na noite como se fosse uma colega de quarto que eu tinha esquecido de avisar. Esse tipo de desrespeito não vem de um erro só, é uma escolha, um padrão, uma mentalidade. Eu não enlouqueci, não fiquei louco no telefone dela, não entrei em pânico. Levantei, fui para a cozinha, acendi as luzes fracas debaixo do armário e preparei uma xícara de café preto, do jeito que sempre faço. Sentei ali, cotovelos na mesa, só processando. Não era mais coração partido, não mais. Era algo mais frio, mais como clareza. Olhei ao redor da nossa casinha. Tudo naquele espaço gritava de um homem que tentou. Eu mesmo instalei a cerâmica na cozinha no outono passado, comprei os bancos favoritos dela, aquele amarelo mostarda estranho, enquadrei nossas fotos de casamento, até comecei a fazer yoga com ela durante a quarentena, mesmo com meus isquiotibiais parecendo cordas de aço. Tudo isso, cada compromisso, cada gesto cuidadoso, agora era invisível para ela. E sabe o que mais doía? Não era o caso de traição. Eu nem precisava mais confirmar. Eu já sabia. Não era a falta de respeito. Era o quão fácil ela tinha feito parecer que eu era descartável. Como se 7 anos pudessem ser simplesmente deixados para trás, de salto e batom. Me levantei, fui para o quarto, abri a gaveta, peguei o pequeno caderno de cor onde anotava minhas tarefas de trabalho, virei uma página em branco e escrevi: "Natalie, esperei por você, pela sua honestidade, pela versão de você que costumava amar-me em voz alta. Mas percebo agora que essa versão não existe mais. Não te perdi esta noite, te perdi lentamente, toda vez que você voltava mais silenciosa, mais fria, mais distraída. Então, terminei de esperar. Quando você ler isso, eu já terei ido. As contas, congeladas. O contrato de aluguel, no seu nome. As contas, todas suas agora. Boa sorte com suas dívidas. Você pediu espaço, e aqui está." Derek, peguei o papel, dobrei e coloquei debaixo do travesseiro dela. Não levei muita coisa, só uma mochila com roupas, meu laptop, meu passaporte, e Max, nosso Golden Retriever, que tinha passado a noite dormindo na porta, como se estivesse esperando por ela também. Ele olhou para mim, balançou o rabo uma vez, como se já soubesse que íamos embora. Dirigi até a casa do meu irmão Evan, no lado leste. Já eram quase 5 horas. As ruas estavam vazias, só eu, as luzes da rua e o baixo zumbido do aquecedor na caminhonete. Não chorei, não gritei. Me senti calmo, como se estivesse saindo de uma casa em chamas e respirando ar fresco de novo. Quando ela chegou, provavelmente ainda bêbada, ainda mentindo para si mesma, ela entrou numa casa vazia. Chamou pelo meu nome e só ouviu o eco da própria voz.
Checou o closet e viu que o meu lado tinha sido esvaziado. Viu a tigela de comida do Max fora do lugar. E então encontrou a carta. Sem drama, sem discussão, só uma saída silenciosa, o tipo que deixa alguém com nada além de culpa e contas. Essa é a coisa sobre traição, ela nem sempre vem com discussões ou portas batendo. Às vezes, é só uma lenta e silenciosa constatação de que você está dormindo ao lado de alguém que já te deixou emocionalmente muito antes de fazer isso fisicamente. E agora ela vai viver com isso. Eu finalmente estou livre. Quando deixei a carta debaixo do travesseiro e saí, achei que aquilo seria o fim. Mas a pior parte não era sair, era o que eu aprendi depois que saí. Foi isso que realmente destruiu tudo. Porque eu não estava louco, não estava paranoico, não estava inseguro. Eu estava certo. Ela estava vivendo uma outra vida por trás das minhas costas, e achava que eu nunca ia descobrir. Deixei-o-te levar de volta. Começou com uma nota fiscal. Sim, uma maldita nota fiscal. 3 dias depois de ter saído de casa, estava na casa do meu irmão Evan, dormindo no futon dele no porão, Max deitado ao lado da porta, toda a noite. Não tinha bebido uma cerveja, não tinha comido uma refeição quente. Eu estava funcionando só na adrenalina e burritos de micro-ondas. Uma noite, recebi uma notificação do cartão de crédito do chás que usamos juntos. O cartão deveria estar congelado, mas eu tinha esquecido do cartão virtual que ela tinha conectado ao Apple Pay. A cobrança foi de $162,50, 50 centavos, no Guildhouse, um dos restaurantes mais sofisticados do centro de Columbus. Era um restaurante de jantar à luz de velas, um daqueles lugares para impressionar alguém, onde você senta de frente, segura a mão dele e se esforça para parecer especial. E foi aí que as memórias começaram a invadir minha cabeça, uma atrás da outra, como se estivessem só esperando eu abrir a porta. Lembro dela dizendo que tinha um jantar de negócios com os sócios, mas voltou cheirando a perfume que não era meu. Lembro daquela sexta-feira, há 3 meses, quando ela alegou que ia dormir na casa da Dana depois de um dia difícil, mas postou uma história no Instagram de dentro de um bar no topo de um prédio. Naquele momento, eu não falei nada, só engoli. Me convenci de que eu era controlador. Mas descobri que não era controlador, era só sendo enganado. Peguei o app do chás, analisei o extrato dos últimos 90 dias. Vi mais cobranças, $48,90 na Uber, às 1h44 da manhã, $29,50 no Oka Bar na Street, $215 no Hilton Columbus Downtown, durante uma viagem de trabalho de 3 noites. Tudo fazia sentido agora. Mas o que mais doeu foi o iCloud. Natalie nunca foi uma pessoa de tecnologia. Ajudei ela a configurar o iPad há 2 anos, sincronizamos nossos iClouds para ela acessar fotos na TV. Nunca desativou, erro de iniciante. Abri a aba de fotos e lá estava, um selfie no espelho, iluminação fraca, ela numa roupa de seda vinho que nunca tinha visto antes, segurando uma taça de vinho, cabelo cacheado, ao lado de um homem que eu não reconhecia. Ele era mais velho, com barba grisalha, bem arrumado, usando uma camisa ajustada. A mão dele na cintura dela, o sorriso dela, sincero, não era falso. Foi ali, a facada. Tirei print de tudo, cada estadia, cada recibo de bar, cada Uber de madrugada, cada foto. Não ia confrontar ela, não. Queria entender. Precisei da imagem completa. Então, liguei para alguém que devia ter ouvido há meses atrás, minha irmã Jamie. Jaime nunca gostou da Natalie. Sempre dizia, aquela garota finge ser doce, mas tem segredos. Confiei na brincadeira de ciúmes ou coisa de irmã, mas estava errado. Ela não tinha ciúmes, era observadora. Nos encontramos numa Waffle House, aquela na Morse Road. Mostrei tudo para ela no laptop, ela não se gabou, não disse, eu avisei. Só falou, Derek, você sabe que isso não começou ontem. Ela já estava assim há um tempo. Você só não quis ver. E ela estava certa. Pensei no nosso aniversário do ano passado, quando ela esqueceu de me dar um cartão. Lembrei quando ela começou a me chamar de companheiro de quarto, de brincadeira. Como a gente fazia panquecas juntos no domingo de manhã, e como isso virou dormir até meio-dia, me ignorando enquanto eu cozinhava sozinho. Nada aconteceu da noite para o dia. Foi uma erosão lenta, como ferrugem. Você não percebe até o tubo estourar. Fiz mais investigações, perguntei discretamente. Descobri que o homem na foto se chamava Brian Whitmore, divorciado, na faixa dos 40, trabalhou contínuo na empresa onde Natalie trabalhava, durante uma transição tecnológica. Foi assim que eles se conheceram. E adivinha? Ela não só ficava com ele. Ela passou o feriado de ação de graças visitando a tia doente em Michigan, e na semana seguinte, voou para Charlotte, na Carolina do Norte, com o Brian, para um tour de vinhos. Como eu sei?
Verifiquei as milhas do Delta. É assim que eu fui fundo. Naquele momento, já não tinha mais dor, só choque. Fiquei surpreso com o quão detalhada era a vida dupla dela, e o quão bem ela fazia parecer que eu era o problema. Porque isso doía mais, não era só a traição, era ela me fazer duvidar de mim mesmo por meses. Dizendo que eu era emocionalmente indisponível, que eu era focado demais no trabalho, que eu estava ficando velho e não sabia manter as coisas novas. Enquanto isso, ela cozinhava, consertava pneus, pagava empréstimos estudantis, cobria aluguel quando as horas dela eram cortadas. Ela construiu um relacionamento paralelo, enquanto eu mantinha a casa funcionando. E a parte que mais quebrou meu coração. Uma das últimas mensagens dela antes de eu sair foi: "Você simplesmente não entende, preciso me sentir viva de novo." Viva, acho que mentindo, traindo, se escondendo, ela achava que tinha um pulso. Mas não mais, porque eu não me arrependo de ter saído. Arrependo-me de não ter saído antes. Arrependo-me de ter deixado alguém me manipular, achando que eu não era suficiente, quando eu era mais do que ela merecia. E agora ela fica com o cara que sabia que ela traía o marido, e mesmo assim, seguiu com isso. Isso me diz tudo que preciso saber sobre ambos. Eu estou reconstruindo, silenciosa e pacientemente. Fechei nossas contas, cancelei o acesso ao crédito dela, congelei os cartões, liguei para a agência do empréstimo estudantil dela, e removi meu nome como consignatário. Agora, ela vai ter que fazer pagamentos de verdade, com juros. Não gritei, não berrei. Só reuni as provas e deixei tudo queimar atrás de mim. Ela jogou um jogo, eu simplesmente parei de jogar. Ela entrou numa casa vazia, e, pela primeira vez em muito tempo, ela não conseguiu fugir de si mesma. A porta da frente bateu atrás dela, como sempre fazia, só que dessa vez, ecoou. Sem latido, sem cheiro de café, sem o peso do julgamento silencioso vindo de mim. Só silêncio. Frio, alto, definitivo. Natalie entrou naquela sala como se fosse um território desconhecido, como se alguém tivesse invadido e roubado a vida que ela costumava ignorar. Mas ninguém invadiu. Eu apenas saí. Ela deixou a bolsa no balcão, como se nada tivesse mudado. Provavelmente, já estava planejando uma desculpa na cabeça, talvez algo vago, talvez dramático. Assim ela operava. Começaria com: "Você está sendo dramático, Derek." Eu só precisava de ar. Ou, talvez, com lágrimas: "Me sinto perdida, não sei o que é de errado comigo." Já virou tarde, esse navio não só partiu, como afundou. Ela passou pela cozinha, sem jantar, sem taça de vinho meia cheia, só balcões limpos, tigela de cachorro vazia. Ela parou. Max tinha sumido. Ela chamou pelo nome dele, provavelmente esperando ouvir o balançar suave do rabo vindo do canto. Nada. Só o zumbido da geladeira. Foi aí que ela percebeu: algo estava errado. Correu para o quarto, a porta do quarto já aberta, o edredom puxado para cima, como se alguém tivesse arrumado a cama pela última vez. E aí ela viu a carta, dobrada, debaixo do travesseiro dela. Não escondida, não dramática, só lá. Como um aviso de funeral. Ela abriu, leu a primeira linha: "Natalie, eu esperei por você." Não estava lá para ver a expressão dela mudando de confusão para descrença, para algo pior: arrependimento. Não o arrependimento de trair, nem o de ser pega, mas o arrependimento de ter perdido a única pessoa que realmente a apoiava. Naquele momento, eu estava em Cincinnati, 1 hora e meia de distância, sentado na varanda do meu irmão, bebendo café preto num caneco quebrado da Ohio State, assistindo Max perseguir esquilos, como se ele não tivesse acabado de deixar uma zona emocional de guerra para trás. Eu não bloqueei ela, ainda. Queria ver o que ela ia fazer. Demorou 2 horas para ela mandar uma mensagem: "Derek, onde você está? Por favor, fale comigo." Não, depois veio outra: "Voltei para casa e tudo sumiu. Você está bem?" Max comigo. Como se ela se importasse. Então, veio a mensagem real: "Você congelou as contas." Que diabos, Derek? Não posso pagar o aluguel sozinha. Aí, que ela se acertou. Não era um "desculpe", não era um "eu te amo." Era pânico. Pânico de dinheiro, de aluguel, de consequências. Porque eu já tinha pensado nisso tudo. No contrato de aluguel, só no nome dela, renovado no ano passado. Ela queria liberdade, eu deixei ela assumir tudo. Eu só pagava silenciosamente, todo começo de mês. O cartão do Chaz, eu era o titular principal. Desativei. As contas, troquei para meu nome. Os empréstimos estudantis, ela achava que eu ia continuar pagando, porque eu tinha um emprego melhor. Não. Removi minha assinatura conjunta, na manhã seguinte.
Demorou 15 minutos no telefone. Tudo o que ela construiu com o meu esforço, desapareceu. Não por crueldade, por justiça. Ela achava que eu sempre seria o colchão de segurança, que eu sempre a apoiaria, não importa quantas vezes ela pulasse nos braços de outro. Não mais. As mensagens continuaram. Derek, eu cometi um erro, por favor, vamos conversar. Podemos nos encontrar para tomar um café. Sinto sua falta. Sinto nossa falta. Ela não sentia falta de mim, ela sentia falta da vida que eu fazia parecer fácil. Eu deixei ela com exatamente o que ela quis, liberdade. Liberdade para trair, liberdade para mentir, liberdade para se virar sozinha. Uma semana se passou, 2, ela tentou ligar. Eu não atendi. Ela enviou mensagens longas, parágrafos de acrobacias emocionais, tentando se pintar como uma garotinha perdida que não sabe o que quer. Mas a verdade é que ela sabia. Ela queria conforto, sem responsabilidade. Paixão, sem lealdade. Queria viver 2 vidas. E, quando eu finalmente lhe dei uma, ela não conseguiu lidar. Enquanto ela se desesperava, eu comecei a me reconstruir, lentamente, com intenção. Arrumei um quarto na casa do meu amigo Kyle, enquanto procurava algo mais permanente. Peguei um trabalho extra, avaliando carros para seguradoras. Comecei a ir para a academia novamente, todas as manhãs. Até comecei a ver terapeuta, numa clínica perto da Oakley Station. Primeira vez que fui. Ela me disse algo que ficou: você não foi abandonado, Derek. Você foi libertado. Caramba! Em 3 semanas, recebi uma última mensagem da Natalie. Sem oi, sem drama, só um print do aviso de despejo, estou assustada. Não posso pagar isso sozinha. Nunca pensei que você realmente fosse me deixar, e lá estava. A verdade dela, ela nunca achou que eu fosse sair, porque eu sempre ficava. Ficava quando ela me fazia sentir invisível. Ficava quando o carinho desaparecia. Ficava quando ela começava a se arrumar para sair à noite, escondendo o telefone como se fosse Fort Knox. Ficava com gaslighting, negligência emocional, falsas esperanças. Mas, na hora que eu parei de ficar, ela desabou. Agora, ela é quem está sozinha, olhando para a porta, se perguntando se eu vou voltar. E eu? Eu não tô só bem, eu tô melhor. Conquistei meu próprio apartamento em Hyde Park, espaço limpo, sem bagunça, louças novas, Max com uma caminha perto da janela. Agora, vou ao parque com ele aos domingos. Comecei a cozinhar de novo, só para mim. Às vezes, passo na Guildhouse, no centro, o mesmo lugar onde ela levava ele. Não sinto mais nada, só alívio, porque saí antes de me perder completamente. Os amigos dela pararam de me mandar mensagem. A mãe dela deixou de me seguir no Instagram. Tudo bem, eu deixo eles acreditarem na versão que ela contou. Não devo nada a ninguém. Só escrevi uma carta, silenciosa. E esse silêncio falou mais do que qualquer briga, discussão ou vingança alguma poderia dizer, porque eu não destruí a vida dela. Ela fez isso. Eu só parei de salvá-la de si mesma.